esse anime sinceramente não vi ninguém falando sobre, e não sei porquê, então decidi trazer ele aqui para apresentar a vocês. O anime começa com umas garotas feras recebendo comandos do rádio, dizendo que elas estavam investigando uma cidade abandonada que foi recentemente descoberta. Ela também cita sobre uma infecção, e que o trabalho deles era achar e tratar os infectados. Entretanto, se eles acharem algum grupo da reunião, era para ser relatado para ela imediatamente, e evitar confrontos desnecessários. Coisa que não foi muito bem ouvida, porque na mesma hora que ela fala isso os caras aparecem, e elas começam a atirar neles. Logo após isso vemos um cara tentando chamar uma garota coelho, que sinceramente não parecia muito bem, mas uma garota gata aparece dizendo que estava esperando melhores resultados dele sobre a Amiya, que é essa garota coelho que estava no quarto. Então ela pede para ele que tomasse conta dela como um suporte, e que ele ficasse de olhos nos anéis dela, porque isso era algo muito importante para a saúde dela. Indo para a mesma, vemos que ela havia saído do quarto e estava caminhando pela cidade, falando sobre os infectados, que na realidade não tinham como os curar, mas daria para ela salvar as pessoas antes delas serem infectadas. Só que ela escuta uma voz na sua cabeça, dizendo que ela não podia fazer nada, apenas deixar o ódio a consumir. Nisso ela escuta a voz de uma criança que estava dando um presente de boa sorte para uma garota dragão, que pensa que não teria o direito para aceitar isso, mas aceita mesmo assim. Voltando para base, ela encontra aquele cara que estava esperando ela. Ele a pergunta se algo tinha acontecido para ela ter sumido do nada. Ela responde que não, mas também sim, porque ela estava se achando fraca, por não ter conseguido salvar uma pessoa no passado, e começa a se comparar com aquela garota dragão que nos vemos mais cedo. Nisso umas garotas aparecem ali dizendo que estavam preocupadas por ela ter meio que sumido, mas elas só passaram ali para ver como ela estava, porque elas tinham que ir relatar uma missão, o que anima nossa coelha a voltar ao trabalho. De volta naquele grupinho do começo, eles percebem que a temperatura naquele lugar havia caído do nada, então decidem ir ver a causa disso, e acham um grupo daquelas pessoas de mais cedo, com um garoto aparentemente humano, e uma garota dragão conversando. Ele a pergunta se ela já havia fugido pra cima dele, mas ela responde que ela não era vira-lata como ele, que estava ali porque já tinha pegado a isca e entregado ao patriota. Ele fala que tava ok então, e então agora eles poderiam dar um jeito naqueles bostinhas, se referindo às garotas que estavam observando. Já na base vemos que eles haviam perdido contato com as garotas. Na mesma hora a coelhinha chega ali, e a mulher gata manda ela ir avisar todos os esquadrões de reconhecimento disponíveis para irem para lá. Lá ela avisa que cada uma das equipes iriam receber coordenadas para eles seguirem, e procurarem nos arredores dos locais. Com isso feito, agora era a vez do grupo delas irem, mas chegando em certo local ela pede para que eles se separem ali, pois a partir dali tinha um grande risco de infecção. Mas nisso a garota dragão de mais cedo vê uma pessoa ali que aparentemente só ela tinha visto, e começa a correr atrás dela. Só que não havia ninguém ali. Ela se desculpa por ter feito eles se preocuparem, e a coelhinha manda ela voltar, porque como ela disse ali era perigoso. Ela aceita e manda eles se cuidarem, porque com tantos membros da União ali era literalmente uma armadilha do inimigo. Ela estava ciente disso, mas fala que vai mesmo assim. Chegando ao local, alguns caras da União aparecem e começam a correr atrás deles, mas uma garota raposa surge de uma janela e os atacam, dizendo que havia falado no rádio para eles não virem, mas de qualquer jeito ela já esperava que aquilo fosse acontecer. Nossa coelha pergunta sobre os outros, e ela fala que eles estão bem, mas eles se separaram para ela atrair os caras para ali, o que logo após conseguimos ver que havia funcionado. Então a coelhinha tenta enviar uma mensagem às outras garotas, só que os celulares não estavam funcionando devido ao frio. Nessa hora os caras já haviam passado, então a garota raposa decide levar eles até as garotas. Lá as garotas que não estavam nada bem, falam que era bom ver eles de novo, mas era melhor eles não terem ido até ali. Nisso o garoto aparece atrás deles mandando eles saírem de trás das pilastras, mas logo diz que tanto faz e começa a jogar gasolina no chão, e após, manda jogar em um fogo, o que faz um prédio entre em chamas. Mas mesmo assim a coelhinha fica olhando para tudo aquilo mesmo eles mandando ela parar de olhar, dizendo que ela não é mais uma pessoa tão fraca quanto antes, e começa a caminhar em direção a eles. O garoto de cabelo branco já fala que não existia nada mais controlador do que o medo, mas ela retruca dizendo que elas não vão se render ao medo dessa forma, e que ele pagará pelo que fez. Nessa hora começa a nevar, e as garotas lá atrás que já não estavam bem, surtam com isso. A garota raposa corre até ela e fala que elas precisam ir.
Só que já não havia mais tempo, porque tudo em volta deles começa a se congelar, inclusive o prédio que estava coberto de fogo, e logo a causa de todo aquele frio na cidade aparece, e deixa eles encurralados. O garoto então fala que iria deixar eles com a garota das neves, então ela começa a se aproximar, perguntando se ele havia caído pro nível das feras. Ele pergunta se ele havia feito algo para ela ficar com raiva dele, e ela pergunta se alguém precisaria de motivos para não gostar dele, mas é óbvio que ele fala que nem passa pela cabeça dele. Então fica um clima pesado no ar até que aquela garota de trás atira uma flecha neles de distração, servindo para eles jogarem uma bomba de fumaça e fugirem. Depois deles acharem um lugar seguro, a garota gato entra em crise vendo a situação deles, mas nossa coelha vai até ela e começa a sugar todos os sentimentos negativos que ela esteja sentindo, pedindo para aquele cara não contar para comandante o que ela havia feito, já que esse era o poder dos anéis que ela estava falando. Ele concorda, e a gata começa a se desculpar pela forma patética de como ela estava agindo, mas isso não era o problema agora. Então eles tentam se conectar com a base, mas assim como antes, os celulares ainda não estavam funcionando graças à Coelha das Neves. Então o carinha aproveita a péssima hora para perguntar se eles conseguiram salvar algum morador, e a garota raposa responde de forma negativa que as chances deles eram quase de zero, pois eles viram a Coelha das Neves congelar pessoas até a morte, igual a lenda que dizia que qualquer lugar que o esquadrão dos Yetis vá, uma camada de gelo e neve virá em seguida. Ou seja, eles não conseguiram salvar ninguém, mas agora eles só deveriam focar em fugir dali. Saindo daquele lugar, eles chegam em um ponto que eles precisariam ficar com a guarda aberta para que eles passem, mas passando dali, eles se encontrariam com o grupo da garota dragão. Então eles decidem ir correndo de uma vez só, mas atrás deles começa a se formar uma grande parede espinhosa de gelo que consegue segurar o pé de uma das garotas, coisa que a raposa consegue quebrar, mas do outro lado também começou a se fazer uma parede de gelo, que mesmo sendo quebrada, se recuperava rapidamente. Então a coelha branca aparece ali, e fala que não vai adiantar, porque não tinha para onde fugir, mas não era para eles se preocuparem, porque ela iria os matar sem que eles sentissem um pingo de dor. Então eles começam a atacar, e jogam uma flecha explosiva no céu para que sirva de distração para eles poderem fugir, mas a garota raposa fica para trás, dizendo que iria se sacrificar para eles fugirem, mas eles perguntam o que ela estava falando, e voltam a atirar no grupo dos Yetis. A Coelha das Neves fala que ela tinha uma firmeza admirável, e manda um ataque que resfria ela por inteiro, mas nossa coelha fala que elas não vão abandonar mais ninguém, e lança um ataque neles, dizendo que não vai deixar ela machucar mais ninguém. Após ouvir isso, ela elogia nossa coelha, e começa a cantar, o que consegue aumentar seu poder. Ali nossa coelha fala que não tinha mais como fugir dela, e tenta usar seu poder ao máximo para se defender dos ataques dela, só que ela não consegue aguentar aquilo tudo, e acaba caindo no chão, mas por outro lado a garota raposa consegue se levantar, e começa a atrapalhar a corrente de gelo dela. Então a garota dragão que estava com elas fala que aquela era a única chance deles, e começa a correr em direção à raposa. Nisso aquele cara descobre a fraqueza da Coelha das Neves e manda elas atirarem nele, fazendo a garota dragão ficar livre para conseguir pegar a raposa e eles fugirem. Logo após isso aparece um cara para dar um sermão na garota coelho por ter baixado a guarda para as feras, enquanto o garoto estava em uma ligação com uma garota dragão, dizendo que eles haviam caído direitinho na armadilha deles, e que agora o caminho para Longina estava aberto. E para quem não sabe, essa é a base da nossa coelha, fazendo a garota dizer que a hora havia chegado. Nesse momento em outro lugar a garota raposa finalmente acorda, e os celulares também estavam voltando a funcionar. Então nossa coelha fala com a garota dragão no rádio, e pede desculpas pela demora, dizendo que ela não precisaria se preocupar, pois eles estavam indo pro ponto de encontro imediatamente, mas ela fala que o plano havia mudado, e que eles não iam mais se encontrar, porque naquele momento, a base deles estava em perigo.